agosto é marcado por uma campanha que nos convida a falar sobre um problema que ainda faz parte da realidade de muitas mulheres, a violência doméstica e familiar. O Agosto Lilás reforça a importância da informação, da prevenção e de uma rede de proteção que saiba acolher e orientar quem precisa de ajuda. Hoje também vamos falar sobre o OAB por Elas, um projeto que oferece acolhimento e orientação jurídica gratuita a mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou de gênero. Para explicar como esse trabalho funciona e principalmente como uma mulher pode buscar ajuda, a gente recebe o advogado Kleiber Renato Cagliari. Kleiber, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação aqui no Vermaz. Vermaz, eu começo te perguntando um pouquinho do trabalho desse OAB por Elas, né? Como é que funciona, como que a população no geral pode ter acesso. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui, agradecemos o convite e esse projeto ele é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde estamos aí voltados com muita violência. Então, e no momento onde a mulher, principalmente, está num momento fragilizado, com medo, não sabendo o que tomar de atitudes, medidas, o que fazer, o OAB por Elas é um meio que possibilita esse acesso. Quais são as atividades? Como é que funciona? Então, o acesso às atividades são realizadas por advogadas e advogados da OAB, que são inscritos ali nesse projeto, e elas podem ir lá na Delegacia da Mulher, fazer o boletim de ocorrência, relatar, e ali é dado os encaminhamentos, é feito a orientação, informação do qual será o passo a ser tomado. Mesmo que ela não saiba o que fazer, buscar ajuda, tomar iniciativa é o primeiro passo. Quando a gente fala de violência contra a mulher, quais são os crimes que estão previstos, né, pelo menos na nossa lei? Hoje tem aquela consciência, pensamento errôneo de achar que é somente violência física, mas não. Existem outras formas de violência. Claro que a violência física é aquela que deixa marca, que é a mais tangível, deixa lesão. Mas tem as violências silenciosas, aquelas violências que não deixam vestígios, mas são aquela emocional, patrimonial, sexual, a questão vicária. Tem inúmeras violências que são aquelas cometidas entre quatro paredes, que só o algoz e a vítima presenciam e não deixam lesões. Então tem formas de violência que são sutis. E por elas serem sutis, é comum, né, normal não é, mas é comum que as mulheres mesmas, que são as vítimas, não identifiquem que estão sofrendo uma violência. Como é que a gente pode até usar esse espaço aqui para comentar sobre isso, para que as mulheres se percebam, ou para quem convive com elas, né, possam ajudá-las a identificar esses tipos de violência? Então, sinais de alerta é quando se tornam uma convivência com medo, como se fosse pisar em ovos, medir as palavras, afastar-se de amigos, de familiares, o uso de roupas, o companheiro não permite, tem um ciúme, controla dinheiro. Então, é ligar a chave de alerta para essas sutis, mas crimes, condutas criminosas que têm que ser coibidas. E a lei protege a mulher, não só da violência física, mas das outras formas de violência. Já que você está envolvido com esse assunto, né, qual que é a tua percepção em relação à evolução das leis brasileiras, né, em relação a esse assunto? A própria Lei Maria da Penha é um marco histórico, né? Ela é um avanço no mundo, aqui, principalmente no Brasil, da proteção. Tanto é que esse mês, o Agosto Lilás, ela completa 20 anos. E essa lei de proteção foi evoluindo. Antes se identificava, teve medidas protetivas, então se buscou uma proteção mais avançada, tanto para a mulher quanto para os seus dependentes, seus filhos. Então, a Lei Maria da Penha, ela, neste mês de agosto, no Agosto Lilás,
ela é um marco e completa 20 anos. Uhum. Falou-se da Lei Maria da Penha, tem outras, né? Muitas mulheres acabam deixando de buscar ajuda por medo, né? Tem vergonha ou também dependem, né? Às vezes, além da dependência psicológica, tem a dependência financeira também, né? O que elas precisam fazer, né? O que elas precisam saber nesses casos? Primeiro é identificar essas sutis formas alternativas de violência, não somente a física, pois as violências patrimoniais, a humilhação, a cobrança, a ameaça, são formas que muitas vezes o agressor usa para submeter ela àquele regime de posse, de domínio, e a mulher muitas vezes naquela vivência, por medo, por vergonha, não consegue sair. Mas o medo é algo, é do ser humano, faz parte de todo mundo. Mas na situação dela, ela tem que saber que, principalmente essa conversa, essa forma, esse mês de conscientização, que é a oportunidade dela ligar o raciocínio, o pensamento e identificar certas atitudes que antigamente consideravam-se que normais, que eram só restritas à residência, à casa, mas não. Ela não é um mimimi, não é exagero. A Lei Maria da Penha, o crime contra a mulher, é algo que tem repercussão e tem consequências. Uhum. Ela busque os meios, a rede de acolhimento. A lei, né, ou as leis, elas garantem alguns artifícios das mulheres. E aí, quando a gente fala de medo, né, de denunciar, de ir à frente, né, com a denúncia, tem algumas questões práticas também, que também envolvem um pouco de medo, que é a questão de filhos, por exemplo, aonde que elas vão morar. A gente sabe que a lei prevê isso e nem sempre é colocado em prática, né? Mas isso vem evoluindo também, né? É preciso que as mulheres saibam que existe isso, que elas podem cobrar esses direitos, né? A própria finalidade do projeto também faz essa conscientização, orientação, informação de quais serão os passos que a mulher poderá tomar. E quanto aos filhos, é mais delicado que daí quanto à questão de medidas protetivas, se caso necessário, tem que pedir daí o afastamento, não, a questão de visitas, a suspensão, a restrição de visitas para a questão de segurança. Então, e até mesmo para questões na própria criança ou adolescente ali que estiver sob os cuidados da mulher, uma matrícula numa escola, buscar algo que facilite aquela proteção, essa rede de apoio. Mas, sim, envolve uma rede de apoio, de acolhimento, de informações. O OAB por Elas é nessa questão de informar, orientar e dar o passo a passo, mesmo que ela não saiba muitas vezes o que fazer, mas como age em conjunto com Polícia Civil e Poder Judiciário, então há um conjunto de instituições. Que legal, então, gente. A dica de hoje, né, além de todos os números que a gente sempre divulga aqui, né, para denunciar a violência contra a mulher, agora também, né, e já há algum tempo, mas é importante também poder procurar agora contar com esse apoio da OAB por Elas. Muito obrigada por ter vindo.